Olá, boa noite a todos. Eu sou Paulo Moreira, proprietário da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Um salve com muita luz e energia para todos os presentes em mais uma live. Nossa, né? Antes de falar do projeto, hoje eu acabei de receber uma notícia muito triste. Eu gostaria de fazer uma homenagem especial à minha professora, à minha orientadora, uma amiga em sala de aula, a Malu, que nos deixou ontem. Recebi a notícia agora. Ela foi minha orientadora do meu TCC, me ajudando durante um ano a superar o desafio de entregar um trabalho de conclusão, de alcançar a nota máxima. E ela foi muito importante tanto nos ensinamentos da disciplina que eu cursei, quanto nos ensinamentos da vida. Uma pessoa de uma índole espetacular e me deixou um pouquinho abalado, mas vamos seguir porque estamos aqui para entrevistar hoje um cara que não é brincadeira não. O cara foi o cara no futevôlei nas décadas de 80 e 90, campeão de squash, jogou futebol profissional, jogou futebol de praia, surfista, disputou circuito de vôlei. Cara, o cara é top nos esportes e hoje está muito bem na sua carreira dentro da polícia, da Academia de Polícia Federal. Então hoje a gente vai receber aqui Ronaldo Otati, também conhecido como Ronaldinho do futevôlei, o Ronaldinho do Leme. Vamos já fazer aqui o convite para o Ronaldo aqui já entrar com um bate-papo aqui bem legal com a gente. Vamos conhecer bastante a história e a influência do esporte na carreira bem-sucedida do Ronaldo. Olá, Ronaldo. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, Paulo? Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Me vê bem? Me escuta bem? Tranquilo. Como é que eu tô aí? Tranquilo? Perfeito. Como sempre, um garoto. Que isso. Boa. Ronaldo, muito legal ter aqui você com a gente aqui nesse bate-papo, né? Falar um pouquinho da sua história e uma coisa assim que é bem difícil. Um cara que doou o esporte na adolescência, né? Depois, na juventude, como adulto, até hoje é praticante de vários esportes e bem sucedido profissionalmente. Isso que é bem legal, né? Você conseguiu juntar toda aquela questão de esporte, de praticar esporte e se destacar fora do esporte também, né? Como já me passou se destacando na Polícia Federal como um excelente profissional. Ronaldo, eu gostaria que você começasse nos contando um pouquinho essa história do esporte na sua vida. Inicialmente, eu gostaria de deixar os meus pêsames aqui, a pessoa aí que faleceu, que você falou aí que você sentiu muito, né? Que Deus a tenha, vai receber ela de braços abertos, tenho certeza. Queria dar boa noite, né, a você, dar boa noite às pessoas que vão nos assistir aí ao vivo e depois quem tiver a oportunidade de ver no IGTV, onde você postar, dar boa noite para todos, né? Então, cara, na verdade, o esporte ele sempre foi a minha bandeira, né? Eu sou uma pessoa que eu fui nascido e criado no Leme, então desde cedo eu frequento a praia, né? Quem mora em Copacabana, Leme, a praia é o nosso quintal, né? E quando eu era criança, meu pai me levava, minha mãe me levava. Aí, como todo garoto de praia, pegava onda de peito, jogava um vôleizinho, jogava um futebol de areia e tal. E aí eu fui pegando gosto pelo esporte. Aí eu tive um falecido também, Ronaldo Pato, meu xará, que ele me viu jogando vôlei e falou assim, pô, cara, vou levar você para o voleibol. Aí me levou, né? Me federou pela Hebraica. Aí eu disputei voleibol federado de clube. Depois corri circuito de vôlei de praia, disputando torneios de vôlei de praia, onde eu fiquei entre os 3 primeiros do ranking carioca, com Jean-Pierre, que é um garoto de Copacabana também. E aquele negócio, eu pegava onda, surfava, jogava tênis, jogava squash e depois me encadeei para o lado da luta, comecei a fazer judô, comecei a fazer jiu-jitsu. Aí depois que eu
peguei faixa preta, passei a dar aula de defesa pessoal numa academia aqui em Niterói, depois eu vim morar em Niterói, né? Passei a dar aula aqui numa academia em Niterói, comecei a fazer aulas de defesa pessoal, dar aulas de defesa pessoal, fiz um pouquinho de boxe, fiz um pouquinho de capoeira. Nesse meio tempo, se eu começar a falar, é muita coisa, hein, Paulo? Aí, nesse meio tempo, me profissionalizei, comecei nos juniores lá do Flamengo, que o Sebastião Lazzaroni, técnico da seleção brasileira, na época ele era diretor da categoria de base lá do Flamengo, ele me levou para o Flamengo, depois me profissionalizei, joguei no Olaria, joguei no São Cristóvão e tal, mas o que me destacou mesmo, assim, o que as pessoas passaram a me conhecer assim, um pouco mais, né, foi por causa do futevôlei, que foi o meu carro-chefe, né? Eu ganhei alguns títulos nacionais, internacionais e tal, fiz uma dupla com o Renan, tive vários parceiros, né, mas fiz uma dupla com o Renan que ficou invicto durante 5 anos, de 89 a 93 e tal. Então foi o futevôlei que realmente assim, me projetou mais assim na carreira esportiva, né? Porque o pessoal aqui das praias da Zona Sul fala muito, né? Ronaldinho do futevôlei, Ronaldinho do futevôlei, Ronaldinho do futevôlei. E assim, você se destacou bem, você fez várias duplas, né? E o futevôlei te levou a uma fama aqui nessa região aqui, né? Como você vê, Ronaldinho, não estava na pauta não, mas tentando não falar do assunto, né? Mas como você vê essa questão da diferença, porque muita gente que está nos assistindo é gente que joga futebol aqui na região, né? Vai querer saber um pouquinho. Como você vê essa questão da diferença do futebol da década de 80, 90, né? Para o futebol da atualidade, né? Você que foi um atleta super bem sucedido, top 5, com certeza, entre os 5 melhores do futebol dessa época. Como você vê essa diferença do futebol para o futebol de hoje? O futevôlei, quando comecei a jogar, na verdade, eu comecei a jogar futevôlei na década de 70, final da década de 70. O meu primeiro título brasileiro foi em 81, com um parceiro lá do Leme, o Amoroso. E o futevôlei é muito diferente de hoje em dia. Por quê? Porque era obrigatório os 3 toques, você não podia passar nem de primeira, nem de segunda, você era obrigado a dar os 3 toques. A rede era 2,43, era a rede da altura do vôlei de quadra. Hoje a rede é 2,20 para dupla, né? E você obrigatoriamente você tinha que mudar de lado, você não podia só jogar do lado esquerdo ou do lado direito. Você tinha que revezar. Um saque você jogava de um lado, um outro saque você jogava do outro. E as partidas eram melhor de 3 sets de 15 pontos. Então, tinha partidas que demoravam 2 horas, 3 horas. Era uma coisa, assim, humanamente, assim, bem desgastante. Tanto é que várias partidas, naquela época, terminavam com jogadores com cãibra, né? Hoje não. Hoje a garotada tem um vigor físico muito grande, mas facilitou, porque a rede está mais baixa, você pode passar uma bola de primeira, o set ele é de 18 pontos sem vantagem. Quer dizer, um jogo duro, vai demorar 20 minutos, 30 minutos, assim, muito demorado. Porque a bola caiu, é ponto. Naquela época, não, tinha vantagem. Então, você tinha que derrubar, pegar a vantagem, para depois confirmar a vantagem para você fazer o ponto. Então, isso aí, essa final que eu falei com o Amoroso, ela começou num domingo, por volta de 2 e pouco da tarde. Eu ganhei o primeiro set de 15-13, perdi o segundo set de 15-13 e ganhamos o terceiro set de 15-13. Isso com vantagem. Então ela foi terminar, começou 2 e pouco da tarde, foi terminar escurecendo. Quer dizer, era uma coisa assim. Então é um jogo que a pessoa que jogava, ela tinha que ser muito técnica. Hoje, não que os garotos de hoje não sejam técnicos, mas eles são muito mais esse shark attack, essas patadas que eles chamam, né? A bola cai muito mais tempo, muito mais rápido. E isso foi por causa da televisão. A televisão que fez essa pressão para que os jogos fossem terminar mais rápido, né? Porque estava demorando muito, eles tinham um tempo para transmitir o jogo demorava muito, às vezes eles tinham que cortar o jogo no meio. Então foi uma cobrança da televisão, uma exigência das televisões, entendeu?
E saiu da dupla para trinca, né? A trinca, o que levou a mudança do futebol da dupla para trinca foi essa questão do desgaste físico do atleta? Não, não só isso, não. O que levou a trinca, inclusive na época, né, era eu e Renan, aí a gente convidou o Luciano. Eu fiz uma trinca também muito boa antes, eu, Leivinha e Claudinho lá de Ipanema e tal. O que acontece? A gente começou muito a viajar para jogar fora do Rio de Janeiro. O futebol começou a crescer muito no Nordeste e em outros lugares. E o Luciano do Vale, por exemplo, ele fazia um desafio no Show do Esporte, que ele transmitia ao vivo todo domingo, e ele dava um carro para quem ganhasse de mim, do Leivinha e do Claudinho. Então, como ele dava um carro, a gente jogava contra profissionais, jogamos contra Rivelino, Serginho Chulapa, Clodoaldo, da seleção de 70, vários profissionais. Então, o que aconteceria se a gente fosse somente uma dupla e um de nós se machucasse ou tivesse um problema, o programa da televisão eles iam ficar sem o programa. Então, a trinca também foi causada por causa disso. Porque aí se alguém se machucasse ou alguém se contundisse num evento transmitido ao vivo, o jogo continuaria, porque teria um reserva para participar. E logo depois, isso durou um tempo e já retornou a dupla, agora continua sendo dupla novamente. Queria agradecer a participação aí do Ney, aí, esse Ney, ioiô, ele é campeão mundial de ioiô, só para te informar. O bacana, Fabrício bacana. Também entrou aí, craque também, Fabrício. Deve ser desde a época daqueles ioiôs da Coca-Cola, né? Ele viajou o mundo inteiro fazendo exibição de ioiô. Bacana, bacana. Mas assim, Ronaldo, você acha que o que está faltando para o futebol explodir, né? Porque assim, a gente acompanha o esporte, eu também cresci aqui em Copacabana, acompanho o esporte desde a década de 80, né? E a gente não vê essa explosão, assim, ganhou uma repercussão grande na época de vocês, né? Pelo Brasil inteiro, o esporte espalhou. Depois teve a repercussão, saiu do Brasil o esporte, né? Mas nunca fixou, né? Apesar que vocês fizeram várias mudanças em questão, em exigência da televisão, e o esporte não explodiu. O que você acha que faltou e o que você acha que falta mesmo para se tornar um esporte mundial e televisionado? Cara, olha só. Eu, além do futebol de esporte de praia, né? Eu joguei futebol de areia há muito tempo. E por eu ter jogado futebol de areia, as pessoas me conhecerem também, eu fui convidado na época do Edinho, Júnior, Paulo Sérgio, Cláudio Adão, essa galera. Eu fui convidado para participar da seleção brasileira, né, de beach soccer. E fui da seleção carioca, ganhei um campeonato brasileiro de beach soccer. Depois eu participei durante a seleção brasileira, pela seleção brasileira durante algum tempo, participei de alguns eventos internacionais também. E o beach soccer hoje, eu acredito que ele já tem um campeonato mundial organizado pela FIFA, entendeu? Então eu acho que o beach soccer hoje, ele tem mais chance de se transformar em um esporte olímpico do que o futebol. Eu não sei, cara, o beach soccer teve uma vantagem, né? O Edinho, o Júnior, o pessoal que, os atletas profissionais famosos, eles abraçaram a bandeira do beach soccer. E o pessoal, os profissionais, que eles jogavam futebol, Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, eles jogavam muito assim, faziam aquelas brincadeiras, faziam uns torneiozinhos internos deles. Não era assim, tipo assim, eles não, como é que eu vou dizer? Eles não viviam o futebol como o Edinho, o Júnior, o Cláudio Adão viviam o beach soccer. E o beach soccer hoje, ele está a nível mundial. Porque para você se transformar em esporte olímpico, um dos itens, um dos critérios analisados é o quantitativo X, que eu não me lembro de cabeça, de quantos países no mundo praticam aquele esporte. Tem que ter um número mínimo de países no mundo que praticam o esporte. O futebol, ele não é praticado assim. Agora ele está até crescendo. Tem uns campeonatos mundiais na Itália, tal, na França, não sei o que tal. Mas não é assim. Mesmo porque, por exemplo, países muito frios, você tem pouco tempo para jogar
o futevôlei, só naquele verão. Às vezes o verão é pequeno. Você vai para uma Noruega, para uma Finlândia, para uma Islândia, o verão deles é 10 graus, entendeu? Então, não sei se talvez por isso, né, para essa falta de muitos países participarem, ele não tenha se alavancado tanto quanto o beach soccer, que começou depois, está se alavancando mais. E uma vez uma pessoa me falou também uma coisa interessante. Ela me falou o seguinte: cara, eu adoro jogar futevôlei, mas eu não consigo ver futevôlei na televisão. Eu acho chato ver futevôlei na televisão. Já adoro jogar. Entendeu? Não sei se isso aí teria a ver. De repente, as pessoas não se motivam em ver. Não sei, sinceramente. Mas eu acho que o fato dos profissionais terem abraçado o beach soccer e deixado um pouco o futevôlei, eu acho que isso influenciou muito também. Se tivesse tido o apoio dos jogadores, né, dos profissionais da bola, talvez estivesse hoje numa... Porque quando você eu participei, né, junto com esse pessoal que eu já citei aí, em vários torneios nacionais e internacionais. E a pessoa que ia lá para ver o jogo de beach soccer, por exemplo, ela não ia lá para ver o Ronaldinho, para ver o Júnior Negão, para ver o Magal, para ver o Jorginho. Depois, esse pessoal começou a ter mais espaço. Hoje, Júnior Negão, Neném, Magal, Jorginho, Robertinho, goleiro, esses caras já são, né, ícones do beach soccer. Mas no início, quem ia ver um jogo de beach soccer, ele ia ver e queria pegar um autógrafo do Edinho, do Júnior, do Paulo Sérgio, goleiro, do Cláudio Adão, do Zico, do Casagrande, entendeu? Ele queria pegar o autógrafo desse pessoal. Hoje não. Hoje, né, já existe esse pessoal que eu falei que seria o segundo time, né, que seria Júnior Negão, Magal e tal, eles já são ícones do beach soccer porque eles conquistaram o espaço deles. Olha o Negão aí, ó. O Negão acabou de entrar aí, ó. Eles conquistaram o espaço dele. O Júnior Negão conquistou o espaço dele, o Neném, o Jorginho, o Magal. Esse pessoal conquistou o espaço dele. Mas o beach soccer, ele deu aquele empuxo inicial por causa da participação dos profissionais. Isso é fato. Entendeu? Me corrija se eu estiver errado, mas o vôlei de praia não foi mais ou menos assim? Os ídolos das quadras saíam depois de uma certa idade e iam disputar o vôlei de praia. E aí o circuito do vôlei de praia, que hoje é esporte olímpico e disputado no mundo inteiro, foi através desses ídolos, né? E o futebol não teve tanto isso, né? O voleibol, ele tem uma coisa também. Quando eu disputava vôlei de praia, que eu corria o circuito carioca com o Jean-Pierre, como eu te falei, a gente tinha a nossa regra, que era a regra brasileira. Você podia largar de segunda, você podia subir para atacar e largar, entendeu? Depois que o Kirley veio, o primeiro ano que o Kirley veio para o Brasil, eles exigiram que a regra fosse a regra americana, que hoje virou a regra mundial de Olimpíada, de circuito mundial de vôlei de praia. Hoje a regra é essa regra. Mas nós, na época lá, inclusive isso fez com que eu parasse de jogar vôlei de praia, porque eu tenho 1,75 m de altura, e eu jogava vôlei contra a galera de 1,90 m, 2 metros. Enquanto você pode usar a finta, uma largadinha, uma bola de segunda, eu conseguia me virar, porque, modéstia à parte, eu era um pouquinho habilidoso. Mas, depois que a regra mudou, que eu tinha que passar só a bater, eu falei pro Jean, parei, porque não tem condição de eu ficar jogando com um cara de 2 metros de altura, entendeu? Então, o vôlei teve esse período de adaptação também, e o vôlei é aquilo que eu falei no início. O vôlei ele é jogado no mundo inteiro. Então, ele é esporte olímpico por isso, porque ele é um dos critérios, né, de você ter quantitativo X de países, e ele se adapta a isso. Então, ele foi mais fácil de você desenvolver do que o futevôlei, né? Verdade. Apesar que eu acho que você precisa ter mais habilidade para jogar um futevôlei em todos os sentidos, questão até mesmo de raciocínio, preparo físico e habilidade, do que o próprio vôlei de praia, né? Mas aí é questão mesmo de opinião. E, Ronaldo, e o que te levou a, de repente, parar na sua vida e falar assim, pô, cara, chega de esporte, eu vou começar a estudar, eu vou começar
sabe, procurar uma outra coisa para minha vida que não seja o esporte, né? O que foi? Como você tomou essa decisão? Cara, muito foi pela necessidade, né? Eu sou casado há 34 anos e eu tive escolinha na Argentina, no Uruguai, em Niterói, vários CTzinhos de treinamento de futevôlei e de beach soccer. E em 2000 eu estava na Argentina. Aí quando eu voltei da Argentina, a minha esposa me chamou e falou assim, olha só, o esporte está difícil, porque os times profissionais que eu joguei futebol eram times pequenos. Eu não ganhava assim grandes coisas, que a grande maioria dos jogadores de futebol. 1% dos jogadores de futebol. 1% dos jogadores de futebol são milionários. O resto eu joguei no Olaria, por exemplo, o maior salário do Olaria na época, em 88 e 89, quando eu joguei no Olaria, o maior salário do Olaria é o equivalente hoje a R$ 2.000. Entendeu? Então você, no meu caso, casado com 2 filhos, eu não tinha condição. Mandar um beijo aí pro meu irmão Benito aí que entrou aí. Eu não tinha, naquela época, né? Eu com 2 filhos, eu não tinha condição de ficar vivendo do esporte. Porque eu ganhava um dinheirinho da escolinha. Futevôlei nunca foi profissional na minha época, né? Eu ganhava o quê? Um patrocínio, disputava prêmios de torneios que eu participava. Aí minha esposa, né? Eu estava na Argentina. Quando eu cheguei da Argentina, minha esposa falou, olha, cara, vamos tentar dar uma mudada aí da nossa vida, porque, pô, a gente tem 2 filhos, entendeu? O esporte já não está sendo satisfatório financeiramente pra gente, entendeu? Vamos correr atrás. E ela me ajudou muito nesse ponto, porque a gente começou a estudar junto, a gente fez cursos juntos, todos os concursos que eu passei, ela passou também, a gente trilhou o mesmo caminho, entendeu? Então foi muito por causa desse fato, né? De financeiramente a gente tá precisando, falar, ó, chega, tu tá ficando velho, o esporte não tá te ajudando mais a criar os filhos, vamos correr atrás. Eu sou, né? Formado em Direito, entendeu? Então eu já tinha nível superior, era mais fácil, né? Para fazer concursos que tivessem um salário um pouco melhor, salário de 3º grau. Aí a gente começou a estudar por causa disso. Realmente foi mais pelo lado financeiro mesmo, entendeu? E você estava com quantos anos nesse período? Rapaz, eu sou de 62, isso aí foi em 2000. 73, 83, 93, quase 40 anos, né? Já estava com 40 anos. E então, assim, essa dificuldade de você ter largado... Até um amigo Germano aí, mandando um abraço aí. A Glaucia. A Glaucia é a nossa convidada de amanhã. Vai estar aqui. Beleza. Falando sobre a educação durante a pandemia. Ronaldo, e como é que deve ter sido essa dificuldade? 40 anos de idade, praticante de esporte, com aulinhas de futebol, uma paixão que você tinha, e de repente retornar aos estudos, né? Porque as pessoas acham que às vezes é fácil. Eu percebo que o apoio familiar é essencial para uma pessoa aos 40 anos de idade parar e falar assim, não, eu vou tentar um concurso público. Porque quando é novo, né? Quando você é novo, está com os 20 e poucos anos de idade, né? Tem aquela segurança da família, dos pais, com as questões financeiras, é mais fácil. Como foi para você isso, Ronaldo? Cara, é aquele negócio, né? Tem uma máxima no concurso que a gente usava muito, né? Só não passa quem para de fazer, quem desiste. Entendeu? Então, entrando um pouco no esporte, o esporte me ajudou muito a eu conseguir essa retomada. Por quê? Porque eu acreditava em mim. Entendeu? Se você não acreditar em você, você não vai a lugar nenhum. E o esporte, por eu, graças a Deus, ter sido vencedor em várias modalidades esportivas que eu pratiquei, eu não fui um atleta de um esporte, né? Eu fui de uma gama de esportes e vencedor, graças a Deus, que é isso que eu vou levar, que eu levo para minha vida, que é o exemplo que eu dou para meus filhos, para os meus amigos e tal, essa trajetória vitoriosa. Acreditava em mim. Eu acreditava muito em mim, minha esposa acreditava nela e ambos acreditávamos. E uma coisa importante também que o esporte me ajudava muito foi a concentração.
Porque não foi só o fato de você retomar, como você falou, uma pessoa de 40 anos, já largou o estudo, pô, já tinha me formado em 88, pô, nunca mais tinha estudado. A concentração foi muito importante. A concentração que o esporte me ensinou, principalmente luta também, entendeu? Disciplina, como o Benito está falando aí, entendeu? A luta, ela te dá uma concentração, entendeu? Por quê? Porque várias vezes a tentação também é grande. Várias vezes eu estava estudando, tinha feito o curso, chegava em casa, estava estudando com a minha esposa, e aí, pô, o colega ligava, e aí, pô, vai rolar um futevôleizinho aqui, vamos? E aí, pô, vai ter um futebolzinho lá no clube e tal, vamos botar lá uma peladinha lá, tem um rachinha lá, vamos lá, não sei o quê. E eu fiquei 1 ano e pouco sem viver. Eu vivia do esporte. Desculpa, eu vivia para estudar. Eu comia, bebia e respirava concurso público. Entendeu? Aí em 2001, né, a gente fez eu e ela fizemos um concurso para a Polícia Civil. Graças a Deus conseguimos passar. Da Polícia Civil, a gente fez em 2004. A gente. Ó, o Biel aí. Fala, Gabriel. Um abraço, meu irmão. Aí em 2004, a gente fez o concurso para a Polícia Federal, como eu te falei, eu e ela fazendo as coisas juntos. E em 2004, nós passamos no concurso da Polícia Federal. Foi justamente isso que eu quis que você falasse um pouquinho, porque quem mora na Zona Sul, principalmente da década de 80 e de 90, tinha muito isso, né? Essa tentação do colega ligar, pô, vamos armar a rede ali, vamos jogar, pô, o mar tá bom, vamos pegar umas ondas, pô, o 5 tá show de bola. E isso é bem complicado, eu sei, porque eu também passei por isso, né? A gente fazendo faculdade, tentando estudar, tentando se fixar em alguma coisa, e tinha sempre essa tentação. E legal, importante isso que você transmitiu, da questão da disciplina. Além da disciplina, o esporte te trouxe mais alguma coisa para que você conseguisse passar para um concurso público? Cara, a gente sempre vê, a gente analisa da seguinte forma, né, cara? Quando a gente tem um problema na vida, eu penso assim, tá? Quando a gente tem um problema na vida, que o problema surgiu para mim, qual foi o problema? Eu ter 2 filhos pequenos, né? E eu precisar sustentar meus filhos, sustentar minha família. A minha mãe, que tinha uma certa condição financeira, ela tinha falecido. Minha mãe faleceu em 90, entendeu? Então eu já estava anos sem a minha mãe. Ela que me dava um suporte financeiro. Quem conheceu minha vida, minha história aí no Leme, sabe que a minha mãe me dava um suporte. Só que ela faleceu, entendeu? Então, quando os problemas surgem na vida, 5% das pessoas, elas procuram uma solução. E 95% das pessoas procuram uma justificativa. Justificativa, né? Para dizer, pô, isso não deu certo por causa disso, não deu certo porque pô, fulano foi culpado, não deu certo porque Beltrano fez isso. E eu nunca me preocupei em procurar justificativa. Eu procurei sempre a solução. E, naquele momento, a minha disciplina, a minha história do esporte, de competir, de ultrapassar os problemas que surgem, isso foi a solução que eu encontrei. Então, essa solução, ela veio no concurso público. Eu poderia tentar um emprego de advocacia, poderia tentar um emprego na iniciativa privada, mas eu também já estava com 40 anos. Eu já não estava mais com muito tempo de tentar a sorte. Quando você tem 20 anos, você arrisca. Vou ali. Se não der certo, eu troco. Entendeu? Vou fazer isso. Se não deu certo, eu mudo. Eu já não tinha muito. Eu tinha que dar... Eu estava aquela brincadeira, né? Eu trabalhei no Rio Grande do Sul. E minha primeira lotação na Polícia Federal foi lá em São Borja, no interior, lá na fronteira do Rio Grande do Sul. E o gaúcho, ele diz, tiro dado é bugio deitado. Bugio é macaco, né? Então, tiro dado é bugio deitado. Ou seja, eu só tinha um cartucho. E eu não podia errar. Se eu errasse, eu ia ficando cada vez mais velho e a dificuldade para eu passar em algum concurso público ia ser muito maior. E ainda mais, fala Léo Lindoso, beijo, meu irmão. Obrigado aí pela força. E a dificuldade seria muito maior. Mesmo porque eu teria que fazer a área que eu queria, que eu estava fazendo, que era policial,
eu teria uma academia de polícia, entendeu? Então eu tinha que aproveitar o meu finalzinho ali de saúde, de corpo, de preparo, para eu poder, né, dar esse tiro certo, que era o meu último cartucho. Era ali que eu tinha que resolver a vida da minha família, entendeu? E o esporte, ele sempre, né, toda a minha orientação esportiva fez com que eu procurasse a solução e nunca ficasse justificando por que eu não estou empregado, por que eu não tenho salário bom. Não, vamos lá, vamos procurar a solução. A solução é o concurso público, vamos cair para dentro e vamos estudar. E é aquilo que eu falei, só não passa quem desiste, entendeu? Só não passa quem desiste. Isso aí fica até de recado aí para a garotada aí, entendeu? Quem quiser fazer concurso público, vá atrás dos seus sonhos, né? É até meio clichê falar isso, mas é uma verdade. Siga os seus sonhos, que uma hora vai escorregar e você vai achar aquele concurso público, vai cair no teu colo e você vai seguir a sua vida aí profissional e vai ser feliz. Isso aí. Bacana, belo exemplo e belo conselho. Aproveitar que a gente está aqui na metade da nossa live, Ronaldo, só fazer um adentro aqui para o pessoal que está nos assistindo. Não esqueçam, gente como você, é um projeto de lives para compartilhar com vocês experiências de vida, como a experiência do Ronaldo, caso de superação, né? 40 anos de idade, resolveu parar a vida para tentar um concurso público e hoje está aí firme e forte. Para trocar uma ideia sobre experiência pessoal, sobre casos de superação, você que tenha algum projeto social e quiser trocar uma ideia com a gente, manda um direct para a gente, vai ser super bem-vindo, a gente vai bater um papo aqui legal, tá? Nossas lives ficam gravadas no IGTV, também ficam nas nossas mídias sociais e no nosso canal do YouTube, tá? O Gente Como Você está com uma campanha do agasalho, tá? Quem puder, manda um direct para mim, eu envio um papelzinho, conversa com o seu síndico, coloca aí no teu condomínio, a gente passa aí e recolhe para doar para aqueles que vão precisar, com certeza, agora no inverno. Lembrando que amanhã a gente tem uma live com a Gláucia Silva sobre educação em tempos de pandemia. Na quinta-feira, Denise Fernandes, como o tracking pode expandir horizontes. E na sexta-feira, para fechar a semana, Bruno Monjardim, contando para a gente a experiência dele de ter saído do Brasil e vivendo agora com a família, esposa e 3 filhos em Portugal. Tá, gente? Então, vamos acompanhar nossas lives e, ó, mete o dedo no coraçãozinho aí, que é sempre bacana. O Instagram, quando a gente está lá com coraçãozinho bastante, ele deixa a nossa live em primeiro lugar. E clicou no aviãozinho aqui, convida os amigos para participar da live. Quem quiser mandar pergunta para o Ronaldo também, fica à vontade, tá? Ronaldo, depois que você passou para o concurso, que você escolheu, você e sua esposa, né, focaram nesse objetivo, qual foi a importância do esporte dentro da academia de polícia? A Academia da Polícia Federal, ela é 4 meses e meio em Brasília, em regime integral, tá? Você fica lá no alojamento da Polícia Federal e você teste físico um atrás do outro, teste de tiro, teste de defesa pessoal, fora as matérias escritas, né? Mas é regime integral. E eu, na época, né, 2000, eu tinha quase 40 anos, então eu passei em 2004 para federal, então eu fiz a academia da polícia com 44 anos. Com certeza, se eu não fui o mais velho da minha turma, eu fui um dos mais velhos, tá? E toda a preparação que o meu corpo tinha para o esporte, isso foi fundamental para eu conseguir superar uma academia de polícia sem me contundir, porque vários colegas que estavam fazendo academia torciam o tornozelo, tinham uma distensão, e eles eram desligados da academia, tá? Isso foi porque a academia é fase do concurso. Eu fazer academia não quer dizer que eu já esteja na Polícia Federal. Fazia parte da aprovação. É fase do concurso, tá? Então eu tinha que estar bem, tá? Você tinha que se superar, você tinha até uma passagem interessante, quando eu estava estudando com a minha esposa, a gente fazia um curso no Rio de Janeiro, e a gente já estava morando em Niterói. Eu fazia um curso no Rio de Janeiro e na volta a gente comprava uma coxinha, eu e ela, dividíamos a coxinha
E quando a gente pegava a barca que a gente saltava aqui em Niterói, a gente ia correndo para casa com a nossa mochila nas costas para economizar dinheiro de menos uma condução, né, que eu teria que pegar um ônibus das barcas até a minha residência. Então, a gente, para economizar o dinheiro da condução, a gente corria com a mochila nas costas, que a gente já estava automaticamente também treinando a parte física, porque tinha prova física também, né? Além da prova escrita, tinha prova física e se preparando para fazer academia. E uma coisa que o esporte também me ajudou muito na academia é respeitar os adversários. Porque lá na academia, como eu te falei, é fase do concurso, tá? Então, todo mundo que está na academia, ele está tentando entrar na Polícia Federal, mas também a classificação da academia é que ia determinar a sua lotação. Então, se eu fosse muito bem classificado na academia, eu iria pegar uma lotação melhor do que se eu fosse um dos últimos colocados. O pessoal da Rabeira, que a gente chamava, foi lá para o norte, lá para Imperatriz do Maranhão, Roraima, Amapá, esse lugar todo. Tem amigo nosso aí que foi para Imperatriz do Maranhão, que eu me recordo disso. Entendeu? Eu fui para São Borja, que é Rio Grande do Sul, porque a pior lotação do Sul, com certeza, é melhor do que a melhor lotação do Norte. Entendeu? Você vai lá, por exemplo, em Rondônia, Roraima, lá 1 quilo de tomate custa R$20. Entendeu? É um absurdo para você viver nesses lugares. Entendeu? Então, fala, Otto, abraço, meu amigo. Então, a superação, o respeito ao adversário, você saber que você está disputando com uma pessoa ali, que ela quer ficar mais bem colocada que você. Mas você não vai pisar e nem vai enfiar ele na lama para passar por cima dele. Você vai se classificar melhor do que ele pelos seus méritos, não pelo demérito dele. Entendeu? Então, toda essa parte de competição, de você estar... A luta também me ajudou isso, né? Quando você está com um adversário competindo, um judô, um jiu-jitsu, qualquer luta em si, né? Respeitar o adversário. Você não pode achar que você já ganhou. Você tem que ganhar. Né? E uma coisa, tem uma máxima, uma vez eu estava ouvindo não foi uma live, foi uma entrevista com o Bernardinho, e o Bernardinho ele disse o seguinte, o Bernardinho, né, técnico de vôlei, o Bernardinho falou uma coisa interessante, ele falou o seguinte, a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer vai ser uma consequência da sua boa preparação. Entendeu? Então, graças a Deus, eu fiz uma academia com 44 anos, fiquei muito bem colocado, não me contundi, fiz as aulas todas e os testes todos de igual para igual com os garotos de 20 anos, 20 e poucos anos que estavam fazendo academia lá comigo. Então, essa parte foi muito importante para mim, com certeza foi fundamental para eu fazer uma boa academia. Minha esposa também fez uma boa academia, porque ela também sempre praticou, a família inteira, meu filho pratica esporte, minha filha, entendeu? Minha esposa também sempre praticou muito esporte, então ela é 3 anos mais nova que eu, ela já fez academia também com seus 40 e poucos anos, entendeu? E também, graças a Deus, estou muito bem, porque é que a gente chama, né, de memória muscular. O músculo está acostumado a fazer esforço, está acostumado a treinar, está acostumado a ficar preparado para as adversidades, né, para o dia a dia e para suprir toda a carência da minha idade numa academia de Polícia Federal, entendeu? Então aí realmente, porque 44 anos numa academia, se a pessoa não tiver um preparo, se ela não tiver envolvida com o esporte, ela vai sofrer bastante. Assim como vai enfrentar pessoas mais jovens, né? Que a maioria... Tinha gente mais velha que você, Ronaldo, na academia? Olha, o que acontece? A academia, ela é dividida em turmas, né? E tipo assim, iam 1000 pessoas. Aí aquelas 1000 pessoas ficavam turmas de 200, entendeu? É aquilo que eu te falei, eu não vou me lembrar de todo mundo, né? Porque você conviver com 1000 pessoas durante 4 meses e meio, eu não vou lembrar de todo mundo. Mas se tivesse alguém mais velho que eu, seria muito poucas pessoas. A grande maioria era de 25 a 35, 38 anos, era a grande maioria. Entendeu? Existia uma competitividade grande, né? Para enfrentar essa galera mais jovem. Com certeza. E, Ronaldo, depois que você foi aprovado, passou por essa parte da academia, né?
o esporte, aquilo tudo que você aprendeu, aquilo tudo que você aplicou durante a academia, ainda serve para você não como seu lazer, mas ainda serve para você como profissional da Polícia Federal? Ah, fundamental, fundamental. Porque você vê, atividade policial, porque também ter sido policial, de ser policial federal, eu fui policial civil. E como policial civil, às vezes eu tinha que entrar em comunidades, né? Tinha que fazer progressão em área de risco, entendeu? Você vê colegas com sobrepeso que o cara pega um fuzil, pega 5 carregadores, colete à prova de bala, o cara fica pesado, como a gente chama na gíria policial, para fazer uma progressão numa favela, numa comunidade, desculpa, uma progressão numa área de risco, você pesado, se você não estiver bem preparado, você não vai conseguir. E é até um risco, porque você vai... Quando a gente faz uma progressão numa área de risco, a gente faz uma progressão que é treinada, entendeu? Vai o ponta, pessoal do direita, esquerda, ou a pessoa que está cerrando a fila. Se um colega sai da formação, ele põe em risco toda a formação. Eu trabalhei, depois que eu fui removido do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, eu consegui uma lotação em Angra dos Reis. Angra dos Reis, a gente subia aqueles morros lá, aquelas áreas lá de encostas, que você às vezes você andava no meio do mato, uma hora e pouco. Se você não tivesse bem preparado fisicamente, você não ia aguentar. E é o que eu falei, é a memória muscular. Por quê? Por exemplo, só um parentezinho. Eu já estava meio desmotivado de jogar futebol, até pelo fato de eu já estar trabalhando, hoje eu já estou com 58 anos, entendeu? Então já não tem assim mais aquela motivação de praticar esporte. Hoje eu jogo, o que eu faço é por prazer, é por hobby. Tem uma rede lá no Leme, que é a rede dos Beneditinos, que eu até mandar um abraço para eles aí, que tem os diretores lá, o Luiz Cláudio, o Roio e o João Carlos, que eu vou citar o nome dos três, porque eu não vou citar o nome de todo mundo, que é uma rede de pessoas muito bacanas, só que eu não vou, óbvio, enumerar o nome de todo mundo, mas o meu beijo já está dado em nome dos diretores, e que eles, vou fazer uma despedida para você e tal, vou fazer uma homenagem e tal. E essas coisas, elas motivam você. Por quê? Eu estou desanimado, mas aí o cara, vou fazer um evento para te dar uma homenagem. Cara, aí o que acontece? Você se alimenta melhor, você começa a fazer uma dieta mais balanceada, você diminui um pouquinho da cervejinha, você começa a se preparar fisicamente, entendeu? Então, toda essa parte de preparação, no meu trabalho, eu tenho que continuar. Porque eu acho muito feio, isso eu não vou citar nomes, óbvio, mas eu acho muito feio um policial, ainda mais a Polícia Federal, que vocês acompanham aí, toda hora está na mídia aí, fazendo apreensões, efetuando prisões, um cara totalmente com sobrepeso, totalmente fora de padrão, né? Digamos assim, né? Um padrão hipotético que foi criado pela sociedade, mas que, além de esteticamente não ser legal, você está representando o seu órgão ali, você está representando a Polícia Federal. Você precisa estar bem fisicamente para fazer as suas atividades do dia a dia. Você vai entrar numa comunidade, como eu falei, ou você vai fazer uma diligência longa, que você tem que andar muito tempo, você está todo com sobrepeso de material, né, de colete, como eu falei, fuzil, pistola, carregadores e tudo. Então você tem que estar bem fisicamente. Isso aí, com certeza, vai te ajudar muito nas suas atividades do dia a dia. A não ser que você seja, né, um policial administrativo, que a gente chama, que fique interno, não saia para a rua para fazer nada, fique só fazendo o serviço administrativo. Aí tá, se você quiser se relaxar, não se dedicar muito ao seu bem-estar, né, físico, aí cada um com seu cada um, né? E a questão da arte marcial, né? Você fez lutas, né? Faixa preta. Isso, você conseguiu aproveitar alguma coisa dentro da polícia, não? Ah, não. Com certeza. Ainda mais nos dias de hoje, né, cara? Porque nos dias de hoje, quando você efetua um disparo, que você alveja
algum meliante, você tem que saber muito bem por que você está efetuando aquele disparo. Então, se você puder neutralizar o seu adversário, que no caso ali é o meliante, sem um disparo de arma de fogo, sem uma arma letal, isso vai ser muito útil para você. Hoje eu estou lotado na delegacia de Niterói e eu tenho colegas daqui de Niterói que trabalham comigo hoje, que foram meus alunos de defesa pessoal na época que eu dava aula na academia aqui. Porque além do judô, do jiu-jitsu, do boxe, das lutas que eu fiz, eu dava aula de defesa pessoal, que era você imobilizar uma pessoa que vai te dar uma paulada ou uma facada, facada por cima, facada por baixo, até a pessoa com uma arma apontada para você, você tentar tirar a arma daquela pessoa e tal, né? A gente ensina a técnica, mas a avaliação de se você vai usar ou não aquela técnica tem que ser sua no momento, né? Que é a sua vida que está em risco. Eu te ensino a técnica. Você vai utilizar? Você que tem que ver. Se tiver uma oportunidade, se tiver uma chance, né? Você não vai se arriscar. Então, com certeza, a defesa pessoal, além da parte física, né, do esporte como um todo, a defesa pessoal para a atividade policial ela é muito importante. Eu aconselho, né, toda pessoa que queira fazer uma atividade, queira fazer concurso para a polícia, seja militar, civil, federal, Polícia Rodoviária Federal, tal, a fazer uma luta, né? Porque, por exemplo, a Academia da Polícia Federal, você não aprende judô, você não aprende jiu-jitsu, você não aprende aikido, você não aprende boxe, você aprende uma miscelânea de golpes que você vai utilizar no dia a dia. Então, às vezes, uma mesma defesa que você faz de uma agressão que você está prestes a sofrer, essa defesa você utiliza no mesmo ato, você utiliza uma defesa de Aikido, uma chave, né, de Aikido, uma defesa, uma imobilização de jiu-jitsu, um golpe de boxe, ensina você a socar, ensina você a chutar, né? Então, eu acho que é muito importante para a atividade policial, quem quiser fazer concurso para essa área aí, fazer uma luta, fazer uma coisa para ter um básico, né? Você aprender a se defender e imobilizar um meliante, um adversário, sem a necessidade de você utilizar uma arma letal, entendeu? E na academia isso é exigido? Com certeza. Você, além de você ter aula, né? Você tem provas. Você faz 2 provas, uma com mais ou menos 2 meses e uma no final do curso. Você é avaliado, o instrutor pega você com um sparring e ele diz um golpe. Ó, você vai fazer uma defesa de facada por baixo. Aí você tem que mostrar como você faz a defesa. Você vai agora fazer uma defesa de uma paulada por cima. Aí você tem que mostrar como é que você efetua essa defesa. E, obviamente, eu fiz essa parte da academia para mim, eu fiz com o pé nas costas, né? Porque eu já dava, inclusive, eu dava aula disso aqui na academia aqui em Niterói. Então, para mim, mais uma coisa que me ajudou muito na academia de polícia, entendeu? Depois que você já estava na polícia, você continuou dando aula para policiais ou não? Era fora da polícia? Não, eu tive um convite. Eu dava aula antes de eu ir para Brasília, antes de eu entrar para a Polícia Federal. Quando eu estava na Polícia Civil, eu dava aula numa academia, posso falar o nome? Pode, não tem problema. Eu dava aula numa academia aqui em Niterói do Humberto Caram. Humberto Caram é uma família muito conceituada lá em judô, lá em São Paulo. E o filho veio aqui para o Rio de Janeiro e abriu uma academia aqui em Niterói. E tem essa academia até hoje. Mudaram de endereço, mas ainda tem essa academia. Então, antes de eu ir para a Polícia Federal, eu dava aula para ele de defesa pessoal. E, como eu lhe falei, eu dei aula até para alguns colegas que hoje são policiais federais, aqui de Niterói. Tem colega também que está em Volta Redonda, que eu dei aula. Até trabalha com o Germano também. Eu dei aula para colega que está lá em Volta Redonda e tal. Depois que eu passei para a Polícia Federal, que eu acabei a academia, que eu me formei e fui nomeado, a minha primeira lotação foi lá no Rio Grande do Sul, lá no interior. E aí, lá não dava aula em academia, não dava aula em nada, mesmo porque era uma cidade muito pequena. E eu, como policial federal, não valia a pena eu ficar me expondo muito na cidade, né?
fronteira, né? Fronteira é lugar do diabo, né? Passa tudo, passa droga, passa munição, passa fuzil. É bem sério trabalhar numa fronteira. Embora que Rio Grande do Sul ainda é melhor, né, do que aquela área ali de cárceres, aquela área ali que é, né, norte, aquela área Ponta Porã, isso aí é um pouquinho pior. Mas, de qualquer forma, era uma fronteira. E lá eu não dava aula, porque eu não queria me expor muito. Estava eu e minha esposa lá, a gente estava lotado junto, então não gostava muito de me expor. Eu já me expunha muito pela atividade, porque eu era chefe do setor operacional, então todas as operações que a gente fazia lá, eu estava sempre encabeçando. Então, realmente, eu já me expunha. Todo mundo já conhecia o Ronaldo Carioca da Polícia Federal. Então, quer dizer, eu ficar em academia dando aula, eu não achava bom. Só que depois foi criado na Polícia Federal um grupo chamado GPI, que é um grupo de pronta intervenção. Esse grupo de GPI é como se fosse a CORE, o BOP da Polícia Militar, tá? Tem o COT da Polícia Federal, que eles são lotados em Brasília, só existe em Brasília, e os estados criaram o GPI, que é um grupo de pronta intervenção. Eu recebi um convite para fazer parte do GPI, mas acabei não querendo ir. E um dos idealizadores que criaram esse GPI lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, sabendo do meu histórico, ele era até aí de Copacabana, o Ayub, não sei se você conheceu. Ele era um dos idealizadores do GPI aí no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Ele, sabendo do meu histórico, ele me convidou para dar aula de defesa pessoal para esse grupo do GPI, que era tipo uma tropa de elite, né, da Polícia Federal lotado no Rio Grande do Sul. Ele me fez esse convite, mas aí eu teria que ficar indo de São Borja para Porto Alegre e retornar, e a distância são 700 quilômetros de distância. É um ônibus só por dia e não tem aeroporto. Então eu tinha que pegar um ônibus ou ir de carro lá para Porto Alegre, aí passava lá. Então, tipo assim, não tinha muito... Era difícil, foi difícil para mim. Então, depois que eu passei para a Polícia Federal, eu nunca mais botei um kimono na minha vida. Caraca. E hoje, o Ronaldinho, qual é o esporte que o Ronaldinho pratica? Cara, hoje o que acontece? Hoje eu jogo um tênisinho lazer com meu filho. Meu filho, ele competiu no tênis e tal. Às vezes jogo com meu cunhado, mas muito hobby, entendeu? O futebol, que como eu falei, a Rede Beneditino me deu um ânimo novo, que eu já estava meio desestimulado, porque eu também estou com... Lógico, a gente paga a conta do que a gente fez, né? Então eu tenho artrose nos dois joelhos, eu tenho hérnia cervical, eu tenho hérnia lombar, tipo assim, muita dor que eu tenho no corpo por tanto esporte que eu pratiquei. Boa noite, Sarmento, meu amigo. É muito esporte que eu pratiquei. Então isso tudo, o meu corpo já não está mais aguentando muita coisa, entendeu? Então, jogo futevôleizinho, né? Como eu falei, que a Rede Beneditino lá, principalmente o João Carlos, que é amigo meu de infância lá do Leme, ele me deu uma motivada boa. Aí quando tem um torneiozinho, eu me preparo, faço umas fisioterapias, faço musculação para a perna aguentar, o joelho aguentar a dor e tal. Jogo um vôleizinho, um vôlei de praia, com os amigos antes da pandemia, né? Lógico, né? Eu tenho uma redezinha lá no Leme e jogo um vôleizinho de manhã cedo com os amigos. E é isso aí. Luta, nada mais. Não boto kimono há 15 anos que eu não boto um kimono, nem para dar aula. Às vezes um colega fala assim, pô, podia me dar aula e tal, não sei o que e tal. Tem até um delegado aqui em Niterói que ele foi campeão mundial de jiu-jitsu e tal. Ele é faixa preta de Muay Thai. E aí eu estava conversando com ele outro dia. Ele falou comigo, ele falou, pô, cara, a gente tem um dojozinho ali na delegacia, né? Ele falou, pô, cara, eu tava precisando que você me desse uns toques aí no judô, porque, pô, toda hora, pô, eu tô fazendo jiu-jitsu, mas toda hora o meu adversário me leva pro chão primeiro, aí eu caio de mau jeito e tal. Eu tava precisando de uns toques de judô e tal. Aí eu disfarcei, não, tá bom, vamos ver, mas esse vamos ver, vamos esquecer. Entendeu? É isso aí, Ronaldo. Realmente as dores... Eu larguei o futebol já tem muito tempo. Lógico que eu era o futebol para mim era recreativo, eu nunca disputei nada, mas sempre brinquei de tudo, de
Hoje o que eu pratico é o frescobol na praia, tem a galera do frescobol que entra aí de vez em quando. Mesmo assim, eu tenho 2 hérnias na lombar que acabam comigo. Ronaldo, cara, te agradecer muito pela sua presença. Está chegando no nosso final aqui da live. Infelizmente, a gente não consegue estender porque o Instagram vem e manda um relógiozinho para a gente aqui, avisando que a live está terminando. Agradecer a todos a presença. Lembrando que a nossa live fica disponível no IGTV. Já vai estar no IGTV. A gente coloca a capinha da nossa live aqui do Gente Como Você. Quem estiver nos assistindo e quem for nos assistir, tiver interesse de participar, semana que vem a gente está com quase toda a semana fechada já de live. Acho que a gente tem 2 dias ainda para confirmar. Tá? Lembrando que amanhã a gente vai receber a Gláucia Silvia, que é a esposa do Germano, vai falar na educação em tempos de pandemia. A Gláucia que está saindo de uma área administrativa para uma área de pedagogia. Quinta-feira, Denise Fernandes, cara, que faz muito track, está sempre subindo montanha, vai contar um pouquinho sobre a atividade. E na sexta-feira, o Bruno Monjardim, né? Que um pouco antes da pandemia as pessoas falavam muito de Portugal, estou indo embora para Portugal. Eu até estava em Portugal quando começou a pandemia, tive que interromper as minhas férias, fiquei isolado lá na casa de um parente. E, continuando, Ronaldo, agradecer muito a sua presença, tá? Aqui com a gente, o seu tempo para contar a sua experiência dentro do esporte, sua experiência profissional. E você tem aí 2 minutinhos para deixar a sua mensagem para todos que estão nos assistindo e para aqueles que pensam ou imaginam que é tarde para tentar um concurso público, é tarde para dar uma virada na vida ou dar uma guinada, cara. Eu acho que você tocou num assunto que é muito interessante, quando eu falei, pô, com quantos anos você deu essa retomada na tua vida, né? Tá de parabéns pela mudança e pelo exemplo de profissional que você é e o exemplo de esportista. Primeiro eu queria te dar os parabéns, né? Por esse projeto que você está tendo. Eu consegui acompanhar alguns, consegui ver o do Bruno, o negócio da guerra lá, consegui ver, não lembro se é Fábio ou Fabiano, que falou do negócio da natação, eu vi ontem o negócio da ONG lá de Teresópolis, entre outros, né? Sim. Eu consegui ver alguns, às vezes eu não consigo ver todos, porque 6 horas eu ainda não cheguei do trabalho, eu ainda estou trabalhando, eu não estou totalmente afastado. Então eu queria te dar os parabéns por esse projeto, agradecer mais uma vez ao pessoal que entrou aí, agradecer ao pessoal que vai ver posteriormente aí no GTV e deixar a seguinte mensagem. Essa pandemia aí, a gente, né, uma hora vai passar, né? E a gente tem que acreditar, a gente tem que afastar os pensamentos ruins, respirar fundo, isso é muito importante, não só para o esporte, mas como para a nossa vida, e seguir os nossos sonhos, porque nada é impossível. Quem está no comando é Deus. E Ele pode ter certeza que Ele já guardou para você, para mim e para todos aqueles do mundo a história de cada um. Já está escrito lá. Ele só vai entregar para a gente no momento certo. Ele não está demorando. É porque o tempo de Deus ele é diferente do tempo dos homens. O momento certo você vai conseguir. Fiquem com Deus. Um beijão para você, Paulo. Valeu, Ronaldinho. Obrigado aí, cara. Um beijão. Fica com Deus, cara.